Essa semana é uma semana muito especial, porque é a semana da Páscoa, e é uma semana que nós relembramos a morte e ressurreição de Jesus. Amém? Quando falamos de Jesus, Jesus é presente todos os nossos dias, né? Mas quando pensamos nas datas célebres, onde a maioria de países celebram, no mês de abril, e Natal, que é o nascimento de Jesus, né? E nessa semana temos um final de semana muito importante aqui na igreja, que é o musical, né? E com uma grande mensagem de Jesus. O que eu vou falar nessa noite não é uma coisa diferente. Todos vocês já escutaram a palavra de Deus acerca da morte e ressurreição de Jesus. E também vocês já assistiram até um filme, né? A semana passada, o pastor Mário esteve falando como se faz a vontade do Senhor. E ele mencionou algumas atitudes que devemos tomar para fazer a vontade do Senhor. E Jesus é o nosso grande exemplo. Sabe por quê? Porque quando ele fez a oração com o Pai, falou: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus se esvaziou, se humilhou-se, e ele se rendeu diante de Deus, deixou a sua vontade nas mãos do Pai. E é uma decisão muito difícil para nós que vivemos aqui, fazer a vontade do Pai. E eu gostaria que aí onde você está, e aqueles que estão assistindo também desde suas casas, vocês possam abrir a sua Bíblia em João, capítulo 19, verso 28 ao 30. João, capítulo 19, verso 28 ao 30. Tá bom? Vamos ler juntos. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram-se a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Pai, queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando a sua palavra. Abre nosso coração e nosso entendimento para poder entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. E que quando saigamos desse lugar, nós possamos sair incentivados e motivados a trazer uma mudança em nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. O tema que nós vamos estar falando nessa noite é: está consumado. Vamos repetir juntos? Está consumado. É a 7ª palavra de Jesus. E o que nós vamos estar abordando, né, nesse tempo que nós temos para escutar a palavra de Deus, que o Senhor quis falar para nós. Quando ele estava na cruz, ele teve 7 declarações. E até na cruz, o Senhor deixou grandes ensinos. O Senhor deixou grande mensagem para nossas vidas. Muitas vezes nós somos fáceis de falar, né? Se você não está na prova, não está na luta, parece que a sabedoria vem, os conselhos vêm, você fala, aconselha, mas quando está na luta, quando as coisas não estão saindo bem, parece que xinga aqui, fala de tudo, né? Menos uma palavra sábia. E Jesus estava em uma crise, fisicamente maltratado, com feridas, emocionalmente sendo envergonhado e espiritualmente sozinho, porque o Pai tinha deixado. Então,
as 3 áreas importantes do ser humano estavam sendo atingidas. E isso não faz diferença em nossas vidas, porque nós também somos atingidos nas 3 áreas de nossa vida. E a palavra em grego, está consumado, é tetelestai. Eu pratiquei muito essa palavra, hein? Vamos juntos. Tetelestai. Vamos de novo. Tetelestai. Se você consegue falar, fica chique, hein? Eu demorei toda semana. Tetelestai. E eu ainda falo espanhol, gente. Não ficou fácil a palavra. Tetelestai. Nós vamos estar abordando esse significado. Ele tem 3 conotações diferentes, né? Me faz lembrar no inglês, né? Eu não sei inglês, mas eu sei que as palavras têm vezes que significam várias coisas, né? E no espanhol não. Acabou é acabou, né? Acabar, terminou. E aqui acabou, né? Só ficou ali tudo. Mas tetelestai, ele tem um significado profundo para nossas vidas e eu quero passar para vocês. Amém? Esse termo era usado em 3 situações. A primeira, o trabalho foi realizado, a dívida foi quitada e o direito de posse foi conquistado. Mas nós vamos ir falando sobre isso daqui para frente, tá? Vamos voltar no verso 28, quando fala assim, só a primeira face. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado. Vamos imaginar, Jesus estava na 7ª palavra, faltava só a última. Já tinha passado horas lá, com tanta dor, cravos, né, na coroa, a coroa, né, os cravos. E, de repente, as pessoas que estavam ali, algumas choravam, alguns tiravam sarro deles, cada um fazia o que queria. Mas chegou um momento que ficou marcado esta frase, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado. Gente, eu acho que Jesus estava assim, com todas as dores, e ainda ele conseguiu pensar, eu acho que dentro dele, em meio da dor, ele começou a dar uma pequena sonrisa, porque ele falou assim, a profecia se cumpriu. Ele começou a pensar, quando ele era pequeno, quando ele compartilhava a palavra, jovem, ele teve 3 anos para cumprir a missão que Deus tinha encarregado para ele. Nesse momento, talvez ele pensou quanto ele falou de Jesus para as pessoas, quanto ele foi rejeitado, quantos abraçaram a eles. E o mais importante, que a morte ele estava por vencer, faltava só segundos. E o inimigo estava debaixo dos seus pés. E de repente ele fala, dá um suspiro, talvez o mais profundo, e fala, está consumado. Está consumado. Não era uma palavra de fracasso, era uma palavra de celebração, de vitória. Está consumado, está consumado, está consumado. Parou. E tudo pela humanidade. A palavra tetelestai é usado lá nos judeus, quando o pai fala para o filho, filho, vai fazer essa tarefa, vai fazer tal coisa. E o filho volta e fala para o pai, tetelestai. Acabou o meu trabalho, terminei o meu trabalho. E o pai fica feliz. Quando o filho vem falar assim, ele não está falando assim, pai, faltou um pouquinho, me cansei e não acabei.
O filho não vem falar para o pai, sabes, pai, eu não consegui, eu estava me esforçando, e eu fiquei cansado, e eu parei com tudo. Não, o filho vem falar assim, tetelestai, pai, terminei o trabalho, acabei o trabalho. O trabalho foi realizado. Olha a honra de Jesus com Deus, falando assim, o trabalho foi acabado, está consumado, tetelestai. Jesus falou lá na cruz, tetelestai. O Pai, o trabalho foi acabado, terminou. E quando nós pensamos em nós, na honra, levanta a mão aqui, todos aqueles que são filhos. Todos nós somos, né? Imagina a honra do pai, quando ele te encomenda um trabalho, quando ele coloca sonhos dentro de você, e muitas vezes, por causa do desânimo, das circunstâncias, você não continua com aquele projeto, fica parado, ou você começa e fica pela metade. Quantas vezes nós trabalhamos na igreja, nas redes, ministérios, de repente vem os problemas, as circunstâncias, e falamos assim, sabes que vou parar, não posso, não consigo, não tenho tempo, tenho muito trabalho, vou cuidar da minha família. Começamos a falar muitas coisas, e não dá para falar tetelestai. Gente, quando nós chegamos ao final do ano, e refletimos em todas as coisas que Deus colocou em nossas mãos, nós podemos falar assim, Senhor, tetelestai, o que o Senhor me deu nas minhas mãos, eu consegui fazer. Tetelestai, Senhor, cuidei bem da minha mulher. Tetelestai, cuidei com meus filhos. Eu lembro minha irmã, na casa dela, ela tem 5 filhos lá no Peru. Quando eu fui visitar ela, na sala, ela tinha uns quadros da profissão deles, né? Porque dá um certificado, a foto, a medalha, e tudo bem aí, né? E debaixo de lado, né, de cada, também tinha uma frase e uma foto. E aí eu perguntei para ela, nossa, que lindo as placas, né? O quadro da placa, do certificado. E aí eu falei, teu filho, qual a profissão? Ele falou assim, é administração. A sua filha, psicóloga. A outra filha, administração. A outra filha, ela é professora, estudou pedagogia. E a outra, ela é de artes, né? Que desenha. E aí eu perguntei, e isso que tem embaixo, o que significa? Eu estou tão feliz com meus filhos, não somente pela profissão, porque lá embaixo está seu serviço a Deus. Tetelestai, eu logrei com meus filhos que eles tenham compromisso com Deus. Tetelestai, meu filho é missionário. Tetelestai, meu filho é líder de célula, minha filha é líder de célula de casais. Tetelestai, minha outra filha é líder de célula de jovens. Tetelestai, e deu um parênteses, e falou assim, essa minha última filha, ela não tem nada embaixo. Sabes por quê? Porque ela ainda está nos meus joelhos. Gente, tetelestai. O trabalho que o Senhor nos deu dentro de casa é muito importante. O sonho que Deus colocou no teu coração, projetos, é muito importante. Não desista. Continue tentando, se esforçando. O começo nunca é fácil. O começo é difícil. E eu estou segura que você está aqui por uma campanha. Talvez pela sua saúde, por algum negócio para fechar. Alguma vitória você está esperando. Talvez você trouxe aqui, colocou a sua mulher, seu filho, o seu marido. Mas quando chegar o dia, quando você se esforçou, você pode falar tetelestai. O trabalho terminou. O trabalho foi realizado. O trabalho foi realizado com êxito.
Diz a palavra de Deus em Apocalipse 21:6, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será meu filho. Nós não estamos sozinhos, Deus está conosco, Ele te cerca pela frente, Ele te cerca por detrás, sua mão poderosa está sobre nós. Nós podemos conquistar, nós podemos treinar. Deus é aquele que nos treina, nos capacita. Nós não podemos abrir mão facilmente. Uma vez eu estava em um congresso de mulheres, e eu estava orando e falando, Senhor, eu vou deixar tudo, eu não estou aguentando mais, eu vou parar com tudo. E de repente, eu estava no meio de 300 mulheres, e eu estava orando, falando com Deus, e de repente a pregadora estava perto de mim e falou assim, não abra mão daquilo que Deus colocou em você. Luta, se esforça. Falta pouco para a sua saída. E a Bíblia fala em Coríntios, 2 Coríntios, fala que assim como vêm as provações e as tentações, também vem a saída. Então nós temos que continuar nos esforçando. Nós temos que continuar orando, buscando a Deus. Porque o melhor de Deus está em caminho. O Senhor sempre tem a saída. Mas precisa de uma atitude, precisa de um esforço, de um trabalho, de uma mudança. Muitas vezes nós queremos que as pessoas mudem, que meu marido mude. Mas nós temos que começar. O primeiro ano de casado foi tão difícil para mim e meu marido, e os dois conhecendo a palavra, missionários. E ele um dia sentou comigo no sofá e falou assim, Marvel, nós já temos falado tanto, né? Nós já temos avançado tanto, mas a partir de hoje, eu te entrego a Deus. Eu não vou falar mais nada. Agora é você e Deus. Se você quer mudar seu caráter, então você decide com Deus. Se você quer continuar assim, você continua assim. Porque ambos estávamos lutando para mudar um ao outro. Eu queria que ele mude e ele queria que eu mude. E esse dia marcou o nosso casamento. Porque eu também não fiquei calada. Então tá bom, eu vou te entregar a Deus também. A partir de hoje, não mais. Você e Deus. E as nossas mudanças começaram. Porque eu comecei a mudar e ele começou a mudar. Tetelestai, está tudo consumado. Essa palavra era usada também quando você tinha uma dívida. E quando você pagava a sua dívida, tinha um carimbo lá que falava, tetelestai, a minha dívida foi quitada, não tenho mais dívida. Quantos querem tetelestai na dívida? Recebe tetelestai. Gente, Jesus pagou as nossas dívidas. Quando Ele estava na cruz, Ele estava falando, está consumado, a dívida está quitada. Eu morri pelos teus pecados, eu morri para você ter vida, para que o inimigo esteja baixo os teus pés, os teus cerros, as tuas dívidas. Estou falando de dívida, de dinheiro, as suas dívidas, é um erro, porque todos nós queremos crescer, todos nós queremos conquistar, e muitas vezes tomamos más decisões, nos endividamos. Mas o Senhor fala assim, a tua dívida está quitada, não somente para o céu, não somente porque os teus pecados são perdoados, senão porque eu posso te dar a porta.
É somente se entregar, se submeter a Deus, aceitar as mudanças. Sozinho não podemos mudar, sozinho não conseguimos mudar. O Senhor quer que cada um de nós possamos receber conselhos, porque muitas vezes nós sozinhos decidimos as nossas coisas e precisamos de ajuda, precisamos de pessoas que tenham mais conhecimento e que nos ajudem a como quitar nossas dívidas. Tetelestai, a sua dívida está quitada, disse o Senhor. E em Colossenses, escuta bem o que diz a palavra de Deus, Colossenses 2,14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo triunfante sobre eles na cruz. Glória a Deus. Gente, o que Jesus fez por nós é totalmente assombroso, para que você e eu não vivamos uma vida culpando-nos de nossos pecados. Porque o inimigo muitas vezes ele te acusa pelos teus pecados, pelos teus erros. O Senhor quer que você seja livre pelo sangue de Jesus. Antigamente os sacrifícios não valiam tanto como a morte de Jesus. Os sacrifícios só valiam assim, só assim como tampar, né? Assim. Mas com o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo, Ele nos purifica, Ele nos limpa. Não tem nada que impeça que você e eu possamos conquistar, que você e eu possamos crescer. Fala para aquele que está ao teu lado. Tetelestai. Vai praticando. Gente, se nós não praticamos, nunca vamos ganhar experiência. Tem uma frase que diz que de nossos erros nós aprendemos, né? A terceira coisa onde era usado era o tetelestai, né? Está consumado. Era o direito de posse foi conquistado. O direito de posse foi conquistado. Como assim? Quando a pessoa comprava uma casa, aí vem outra vez o carimbo. Comprava a casa, recebia a documentação e ele presenciava. Tetelestai. O direito de posse agora é de você. Ninguém pode tirar das tuas mãos. Agora é seu. Gente, o direito de posse que Jesus nos deu é a vida eterna. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não somente isso, eu estarei preparando morada lá no céu, para que o dia que você vai para lá, olhe a morada que nos espera a cada um de nós. Tetelestai. Está tudo consumado, está consumado. Nós precisamos tomar posse da palavra de Deus e trazer em nossa vida atitudes que nós possamos conseguir mudança em nossa vida. Mas isso só acontece quando decidimos não perder o foco. Mas muitas vezes nós somos como o filho pródigo. Pai, dá a herança que me pertence. Pai, dá. Eu preciso desfrutar com minha família. Dá, pai. Pai, preciso na casa, um carro.
Pai, preciso tal coisa. Pai, dá. Depois, e não depois, né? Se o Senhor me der, aí eu vou te servir. Nossa, se eu tiver carro, eu vou levar todo mundo lá para a igreja. Nossa, Senhor, se eu tiver tal coisa, eu vou fazer um propósito. Senhor, se eu tiver, o que você tiver na sua mão, nós temos que entregar a Deus. Não esperar o dia se eu tiver. Nós precisamos ser filhos comprometidos com o Pai, que nós possamos falar assim: Senhor, eu vou me esforçar, eu não vou perder o foco, eu vou entrar no propósito, como diz a Tua Palavra. A Tua Palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, Senhor, eu quero entrar nesse caminho estreito, tomando atitudes que eu tenho que tomar, tomando decisões que eu tenho que tomar. Com a minha família, eu não vou desistir. A nossa vida, irmãos, até Jesus voltar, precisa de mudança. Eu preciso mudar. Porque se nós não temos uma mudança, se nós não nos comprometemos com o reino de Deus, nós vamos continuar assim. Que a campanha que você está fazendo acrescenta compromisso com Deus. Se faz tempo você está fazendo campanha e ainda não é membro da igreja, fala assim: esse ano eu vou me tornar membro. Se até agora passou tantos anos e ainda você não está servindo a Deus, eu vou procurar um líder, eu vou procurar um pastor, eu vou servir ao Senhor. Eu quero fechar falando para vocês uma experiência que eu passei muito linda lá no Peru. Eu conheci uma irmã, a irmã que eu comecei falando dela, né? Com seus 5 filhos. Quando eu era adolescente, eles eram muito amigos dos meus pais. Essa irmã, ela fazia bolos muito gostosos. Ela era conhecida na cidade pelo bolo que ela fazia. Fazia bolo de 15 anos, fazia bolo de casamento. O bolo era assim: o bolo para casamento e um bolo para a igreja. Isso era o seu compromisso. Ela não tinha tempo assim para ficar na frente como líder, mas era número 1 na igreja para servir ao Senhor. Quando chamavam para trabalhar na cozinha, ela estava lá. E ela falava assim, eu escutava que ela falava para minha mãe: hoje eu fiz tanto de bolo no casamento, vou levar bolo para a igreja, bolo. E era assim, uma mão dando e a outra recebendo, uma mão dando e a outra recebendo. O marido dela era fotógrafo, né? Tirava foto, casamento, essas coisas. Mas nesse tempo não era tão assim como agora, né? Eu acho que hoje se gasta muito dinheiro em casamento, mandando fazer essas coisas lindas. Nem vou falar nome porque eu nem sei, mas eu vejo que é muito lindo. Esse casado, eles falavam assim: olha, eu gosto de receber missionários e pastores na minha casa, mas um dia eu vou ter uma casa grande e eu vou receber muitos missionários e pastores, porque hoje eu tiro o quarto dos meus filhos para receber os missionários. Mas um dia, ela não estava falando, quando eu tiver uma casa grande, eu vou fazer dormir os missionários e pastores na minha casa. Ela estava falando assim: hoje eu tiro o quarto dos meus filhos para que um missionário dorma ali, para que um pastor que venha a pregar na igreja dorma ali. E aí, o que aconteceu? Passaram os anos e eu voltei para Peru. E conversando com uma jovem que eu estava discipulando, aí ela me falou assim: eu na capital estou discipulando a umas gêmeas, a umas meninas. Ah, sim? E o Espírito Santo assim falando no meu coração: pergunta como é o sobrenome dessas meninas. Eu falei: nossa, o sobrenome? Por que eu vou querer saber o sobrenome das meninas? E aí eu não quis perguntar: e como que ela chama? Falei o nome. Aí ela falou: chama tal, tal. Ah, é? Pergunta o sobrenome da menina. Aí eu falei: olha, e o sobrenome? Matias. Falou Matias, pensei: aquele irmão, faz tantos anos que eu não vejo, agora eu vejo. Nessa hora, irmãos, liguei para ela. Fomos a visitar em outra data eles.
Ela estava morando na capital. A casa dela era normal, com os quartos dela, mas atrás ela tinha conseguido construir, Deus tinha prosperado a eles. Construiu uma casa de 5 pisos, lá atrás da casa dela, onde recebia missionários e pastores. Eu gostaria que você fique de pé. Essa irmã não tinha nada, mas ela conseguiu uma mão dando e a outra recebendo. Eu não sei o que você tem para dar para Deus. Talvez você não tenha nada, mas você tem algo precioso, que é a sua vida. E eu gostaria que aí você feche seus olhos e comece a refletir em tudo que nós temos falado. E escuta esse louvor.